Salmo 37, versículos do 1 ao 7. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. A humanidade despreza o Criador. Ouve falar que o Criador tem vida eterna e não se converte para continuar no pecado. E aqueles que passam a crer não obedecem, que são os cristãos. A minha oração ao Criador tem sido para Ele diminuir a chuva, para que os ímpios percebam que o Criador está irado e perceba que é Ele quem manda chuva. Muita gente já ouviu falar da vida eterna e já rejeitou para continuar no pecado, principalmente os brasileiros. Muita gente aqui no Brasil já rejeitou o evangelho para elas continuar no pecado como elas estão. Que a nação brasileira é uma nação imoral, cheia de corrupção na política. Muitas pessoas envolvidas com drogas. Muita gente na safadeza, na sensualidade, adulterando, na homossexualidade, né, vendendo o corpo, que é a prostituição, como também muita gente na idolatria. E ao mesmo tempo muita gente aqui, ou seja, ao mesmo tempo, né, fartos de pão e água. A minha oração ao Criador é para Ele diminuir a chuva, tanto para os brasileiros como também para todas as nações, porque Ele governa sobre todas as nações. Estamos no ano de 2024, mas a minha oração ao Criador é que Ele diminua a chuva, que é para a humanidade saber, né, que é para a humanidade perceber que o Criador está irado. O Criador é Ele quem manda a chuva. Então, meu desejo é que o Criador diminua a chuva, não para matar de fome, mas para castigar. Que é para esse dinheiro que eles vivem gastando, né, bebendo bebidas alcoólicas, e comprar alimento caro, porque se o Criador diminuir a chuva, sobe logo o preço dos alimentos. E ainda, a minha oração ao Criador é que Ele diminua a chuva para vir escassez de alimento, para os ímpios ter desejo de comer uma comida e não poder, seja por não ter o alimento, ou então ter o alimento, mas ser caro e não ter dinheiro para comprar. A minha oração ao Criador, né, é que os ímpios emagreçam de fome, que é ele, ou seja, que Ele diminua a chuva,
que é para vir escassez de alimento, que é para a raça maligna emagrecer de fome, ficar de oi fundo de fome e afinar o pescoço de fome. Porque a raça maligna está gorda. E já vai se exercitar nas academias vestido e sensual, ou então fazer caminhada nas estradas, ou seja, onde for, né? Exercitando o corpo, porque é para elas continuar seduzindo uns aos outros, homens e mulheres, no descaramento, na safadeza. Então, tem muitas pessoas gordas que estão de toitiço grosso. A minha oração ao Criador é que ele diminua a chuva, que é para afinar o pescoço de fome. Não no nível de matar, mas para maltratar, que é para a raça maligna saber que o Criador ele existe e está irado. Como também, né, se ele diminuir a chuva, né, os ímpios não vai ter energia 24 horas por dia. É o meu desejo, né, que até a energia seja de ração. Os ímpios não têm energia 24 horas por dia. E não tendo energia, eles também não têm internet para eles viver assistindo pornografia. Como vive também muitos ímpios, né? Ligando som alto, esses ímpios. Despreza ao Criador. Né? São músicas que são rebelião contra o Criador e ainda incomoda as pessoas, contamina a pessoa. Se a pessoa não tapar os ouvidos, é contaminado com essas músicas do mundo. Esses ímpios em rebelião aberta contra o Criador. E esses cristãos não se separam deles e nem repreendem. Então é procurando se misturar cada vez mais, distorcendo as escrituras para justificar, né, o modo de vida que eles já estão em harmonia com o mundo. Tem ateu aí que vive blasfemando do Criador. E esses cristãos, eles contribuem para isso. Porque se esses cristãos obedecessem às escrituras, né, tanto os ateus ou qualquer ímpio tinha receio, né, de blasfemar do Criador e também de falar mal de um crente. Porque para um ateu, ou seja, quem for falar mal de um crente fiel, ele vai ter que, no mínimo, apresentar a virtude igual. E não tem. Porque os ímpios vivem atendendo à natureza pecaminosa. E já o crente é o contrário, vive freando. Então esses cristãos carnais, né, já faz é contribuir para os ímpios falar mal do Criador, blasfemar. Porque não tem ninguém que tenha virtude, nem igual e nem mais do que uma pessoa que tema ao Criador. Já começa logo na parte da roupa. Quem teme ao Criador se veste decentemente. E muitos ímpios são imorais na sensualidade, na safadeza. E alguém pode dizer assim, ah, mas os muçulmanos se vestem melhor do que vocês. Realmente, os muçulmanos eles se vestem bem, mas seguem a Satanás. Não estão seguindo ao Criador. Estão em rebelião contra o Criador. Estão a caminho do inferno também. Maomé é um falso profeta. E se o muçulmano quiser perceber que o Criador não deu ao Corão a Maomé, percebe claramente. Por exemplo, o filho do Criador se apresentou como filho do Criador. E o Alcorão diz que não é filho. Então já fica claro aí a mentira. Maomé é um falso profeta. O Criador não é Alá. Alá não criou todas as coisas. Quem criou todas as coisas, né, é o Criador que está na Bíblia. Então, para um ímpio, ou seja, se esses cristãos obedecessem às escrituras, o ímpio tinha medo de falar. Porque se abrisse a boca para falar, a gente calava a boca dele logo na hora. Dizia logo assim, vamos medir, vamos comparar quem tem virtude, se é quem tem mal Criador ou se é quem não crê. Já falava logo, quem tem mal Criador não mata, não rouba,
parar aqui um pouquinho para eu concluir sobre o Alcorão. E no grupo do Alcorão tem um grupo de assassinos que mata as pessoas, não é todos. Tem um grupo aí que mata pessoas. O Criador diz, não matarás. Assassinos vão ser jogados no inferno para ser atormentados para sempre. Todos os Alcorão, né? Mas eu estou me referindo a esse grupo também que mata. O pessoal do Alcorão está caminhando para o inferno. Então fica claro que o pessoal do Alcorão não tema ao Criador, porque o Criador, ele diz, não matarás. E o filho do Criador, ele diz o seguinte, se a gente receber um tapa na cara, ofereça o outro lado. Então fica claro que esse pessoal do Alcorão, né, não crê. Ou seja, não obedece, digo, ao filho do Criador e nem ao Criador. Então, continuando falando, né, de virtude, se um ímpio desse daí, ou seja, se esses cristãos obedecessem ao Criador, os ímpios tinham medo de falar, porque já sabia logo, se a gente for falar, eles tapam a nossa boca na hora. Porque os ímpios, eles vivem no pecado. Já vivem procurando tirar o freio da carne. Porque a carne, ela precisa de freio. A nossa natureza pecaminosa precisa de freio. Se deixar sem freio, se corrompe, se deprava. Como a nação brasileira, as leis é imoral, né? As pessoas vivem na dissolução. Muita gente na dissolução. Como também se esses cristãos se separassem, se apartassem mesmo. Esses ímpios iam ter receio de falar. Porque para começar, os servos do Criador, digo, nem se misturam. Já vive separado. Já começa por aí. Se eles obedecessem. E se ousasse abrir a boca e falar, a gente já ia logo conversar. Então vamos ver quem tem mais virtude. Se é vocês ateus que não creem que o Criador existe, ou se é quem acredita que o Criador existe e vive temendo a ele. Aí, né, bastava dizer, os servos do Criador não mata, e depois você vai vendo se vocês têm virtude igual. O servo fiel do Criador não mata, não rouba, não vive mentindo, se veste decentemente e reprova a sensualidade, que é safadeza, não adultera, não se prostitui, não pratica a homossexualidade, não fofoca, não adora imagem de escultura, não se envolve com demônio, né? Ou seja, com esses espíritos aí, com demônio, né? Com esse pessoal que... com esse pessoal que recebe o espírito, não se envolve. Ou seja, não se envolve com demônios. Nem se corrompe na política, antes justifica seu voto para não apoiar os corruptos. Nem bebe, nem vai festa, nem liga som alto para incomodar ninguém, não escuta música do mundo, nem planta maconha, nem usa droga nenhuma, e nem apoia quem faz essas coisas. Antes se separa, o verdadeiro servo do Criador se separa dos ímpios. É porque esses cristãos são falsos. Então, para um ímpio, ele pensar em falar mal do Criador, ou falar mal de um crente, ele já ia meditar nisso aí. Eita, se eu abrir a boca, ele vai fechar eles vão calar ele cala minha boca na hora. Porque o ímpio vive no pecado. Quem quiser se salvar, se converta ao Criador e se torne estrangeiro aqui. Quem governa esse mundo aqui é Satanás. A raça humana está infeliz dentro aberto porque está seguindo a Satanás. E esses crentes também, eles estão felizes também porque eles também não seguem ao Criador não. Eles acharam a vida. E o Filho do Criador disse, quem achar a sua vida, perdê-la.